Olá, bem-vindo ao primeiro episódio da série Profecias para o Tempo do Fim. A partir de hoje e dos próximos dias, eu apresentarei aqui, neste canal, alguns estudos bíblicos que falam sobre os eventos que precedem o fim dos tempos. E hoje, para inaugurar a nossa série, nós vamos mergulhar numa profecia misteriosa que já se realizou com uma precisão tão impressionante que, além de confirmar a veracidade das Sagradas Escrituras, o seu cumprimento é comprovado, inclusive, nos livros de história. Então, vem comigo entender o significado da profecia do carneiro e do bode. A profecia do carneiro e do bode está no livro de Daniel, no capítulo 8. E ele conta que teve uma visão de um carneiro que estava na província de Elão, na cidade de Suzã, num território que hoje é o Irã. E esse carneiro tinha 2 chifres desiguais. Um era maior que o outro. E com esses chifres, ele avançava com violência para o ocidente, para o norte, para o sul, sem que ninguém pudesse conter esse carneiro. E enquanto Daniel tentava compreender a visão que ele estava recebendo da parte de Deus, um bode, vindo do ocidente, surgiu com tanta velocidade que os seus pés nem pareciam tocar no chão. E este bode possuía um chifre único entre os olhos. E ele atacou o carneiro, lançando este carneiro por terra e quebrando os 2 chifres dele. E o bode saiu muito engrandecido desse combate, mas de repente o seu chifre foi quebrado também. E Daniel não viu como isso aconteceu, mas ele percebeu que naquele mesmo lugar nasceram outros 4 chifres. E para explicar a profecia, Deus fez algo extraordinário. Ele enviou o anjo Gabriel para revelar a Daniel que os chifres do carneiro e do bode eram, na verdade, número de homens e representavam reinos específicos. Os 2 chifres quebrados do carneiro simbolizavam 2 reis do antigo Império Medo-Persa, que seriam derrotados na guerra. E o chifre único do bode, que foi quebrado, representava o rei da Grécia, que morreria algum tempo depois. E o fato de ter levantado outros 4 chifres no lugar dele significava que haveria 4 reis substituindo o primeiro rei da Grécia, mas não teriam a mesma força. Então, resumindo, a profecia falava de uma guerra entre medo-persas e gregos. E estudiosos dizem que essa profecia de fato se cumpriu na famosa Batalha de Gaugamela, quando o Império Medo-Persa, representando o carneiro e liderado por 2 autoridades, que seriam o rei da Pérsia, o Dario III, representando o chifre maior, e o governador da Média, representando o chifre menor. Eles foram derrotados por Alexandre o Grande, o rei da Grécia, que correspondia, no caso, ao bode da profecia de Daniel. E estudiosos também dizem que os medo-persas foram chamados de carneiro porque nesse território sempre existiu uma espécie animal muito comum, o carneiro urial. Ele era selvagem, um animal muito forte e resistente. Já Alexandre o Grande representava o bode por causa da sua agilidade. A profecia diz que o animal vinha do ocidente de tal modo que nem parecia tocar no chão. E realmente a velocidade com que Alexandre conquistava os outros países era muito impressionante. Além de muito ágil, ele era também muito estrategista e chegava com muita fúria, uma fúria esmagadora diante dos exércitos inimigos. E assim como um bode tem habilidades para saltar, para escalar, Alexandre o Grande tinha habilidades para transpor grandes obstáculos e tinha um espírito destemido. Ele desconsiderava o perigo e seguia avançando mundo afora, sempre muito obstinado, confiando na sua própria força para conquistar todos os territórios que ele desejava. Mas Alexandre teve uma morte prematura, que explica a visão do chifre único do bode ser quebrado. E após a sua morte, o Império Grego-Macedônio de Alexandre foi dividido em 4 regiões, para 4 dos seus generais assumirem o poder. E, de fato, explica aqueles 4 chifres que surgiram na cabeça do bode após o primeiro chifre ser quebrado. Mas, apesar desse contexto histórico se encaixar muito bem na profecia, o capítulo 8 de Daniel enfatiza nos versículos 17 e também no 19 que o seu cumprimento pertence ao tempo do fim, pertence ao último tempo da ira de Deus. E por essa razão, os estudiosos em que o cumprimento da profecia irá se repetir
Muitos acreditam que haverá uma segunda batalha no tempo do fim entre o remanescente do carneiro e do bode. E quem seriam os remanescentes do carneiro? Bom, a Pérsia foi dominada por Alexandre o Grande, mas preservou o seu nome e parte do seu povo, da sua cultura. E em 1935 passou a se chamar Irã. Ou seja, o Irã de hoje é o que restou do carneiro que foi ferido, de acordo com a profecia de Daniel. O Irã de hoje é governado por um regime que vê o Ocidente, ou seja, o bode da profecia, como o seu inimigo, assim como foi no passado. E os remanescentes do bode, após a morte de Alexandre, o seu império foi dividido em 4 reinos que foram comandados por 4 generais. E de acordo com a interpretação de muitos estudiosos, o primeiro chifre seria o general Cassandro, que governou uma faixa de terra na Europa, como foi o caso da Grécia, da Macedônia, da Bulgária, da Albânia. E o segundo chifre seria o general Licímaco, que reinou uma outra parte da Europa, que incluía também a Turquia de hoje. E o terceiro chifre seria o general Seleuco, que reinou partes do Oriente Médio, como a Síria, o Iraque, e também partes da Ásia, como é o caso do atual Afeganistão e do Paquistão. E o quarto chifre seria o general Ptolomeu. Ele reinou no Egito, na Líbia, na Jordânia, no Chipre e também em Israel. Portanto, esses seriam os remanescentes do bode, de acordo com alguns estudiosos da profecia. Esses seriam os países que pertenceram ou que foram anexados ao bode, que estavam sob o controle do bode. E com o passar do tempo, os reis dessas regiões foram morrendo e sendo substituídos. Também houve guerra entre eles, que acabou redesenhando os seus mapas, os seus domínios, os seus marcos sobre a terra foram mudando. E se levantou, nesse tempo, um rei chamado Antíoco Epifânio. Ele governou a Síria e Israel também. Então já não eram mais 4 reis, porque um novo poder surgiu. Um novo chifre apareceu no meio dos 4, bem de acordo com a profecia de Daniel 8. No versículo 9 em diante, diz que daqueles 4 chifres saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu para o sul, para o oriente e para a terra formosa, que é interpretado como Israel. E se engrandeceu muito e se tornou um homem perseguidor do povo e também um blasfemador. Esse rei seria Antíoco Epifânio, que perseguiu o povo de Israel, impediu as suas práticas judaicas e profanou o templo onde os judeus cultuavam a Deus. E o que aconteceu com o Antíoco Epifânio? O seu destino foi selado na própria profecia de Daniel 8, no versículo 25, onde está escrito assim: mas sem mão será quebrado. Isso significa que o castigo de Epifânio não viria por mãos humanas, mas o próprio Deus iria tratar do caso. E ocorreu uma revolta do povo contra Antíoco Epifânio, chamada a Revolta dos Macabeus. E assim Israel finalmente se libertou do império do antigo bode grego do Ocidente. E Antíoco Epifânio, cumprindo a profecia, foi quebrado sem o uso de mãos humanas. Ele morreu de uma doença misteriosa e terrível, que os judeus dizem ser o castigo de Deus que estava na profecia. Então, ao final, nós podemos perceber que a profecia sempre teve um foco, que seria Israel. Primeiramente, o carneiro atacou Israel e os seus vizinhos, e depois o bode, que parecia surgir para defender Israel do carneiro, com o tempo passou a oprimi-lo também. Mas Israel foi liberto desse domínio no final da história. Mas agora, trazendo a profecia para os tempos de hoje, ela realmente parece se repetir. É como disse Salomão no livro de Eclesiastes: o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Então a história parece sempre se repetir. Talvez seja cedo para dizermos isso, mas com o bombardeio de 28 de fevereiro de 2026, que resultou na morte do Ayatollah Ali Khamenei, em uma operação conjunta entre Israel e Estados Unidos, surgiram especulações. Esse evento é interpretado por alguns como o novo ataque do bode do Ocidente contra o carneiro, o Irã, anunciando o tempo do fim. E fato é que algumas coincidências, elas realmente aconteceram. O que o mundo presenciou foram as forças do Ocidente mirando exatamente os 2 chifres do carneiro, nos 2 poderes do Irã, o poder político e religioso, que se concentravam na figura de Ali Khamenei. Porém, substituíram o Ayatollah morto pelo seu filho, o Mojtaba Khamenei.
E o regime iraniano segue resistindo e tentando se manter de pé. O carneiro segue demonstrando a sua fúria, atacando para todas as direções, assim como na profecia de Daniel. Então, o Irã tem atacado os países que na antiguidade eram parte do Império Grego, como é o caso de Israel e dos países árabes. E os Estados Unidos têm tido uma grande participação nesse conflito. Ele vem como o principal parceiro de Israel e de todos os outros países atingidos pelos mísseis e também pelos drones iranianos. Então, a grande pergunta é: como os Estados Unidos se encaixam nessa profecia da batalha entre o carneiro e o bode? Afinal de contas, os Estados Unidos não têm nada a ver com a Grécia, nada a ver com o bode. Ou será que tem? Bom, algumas pessoas acreditam que os Estados Unidos se encaixam sim na profecia, porque, segundo elas, trata-se de uma nação que preserva uma certa herança da antiga Grécia, na parte da filosofia, do direito, da arquitetura grego-romana. As pessoas olham para as colunas do Capitólio, da Suprema Corte Americana, entre outros edifícios públicos, e se lembram da antiga Grécia. E percebem que Donald Trump encarna a figura de um líder ocidental, assim como foi Alexandre o Grande. Trump mostra a sua intenção de expandir o seu território, até porque o presidente americano tem declarado abertamente o desejo de controlar outras nações. Mas e você acha que os Estados Unidos se encaixam nessa profecia? Ou será que é uma interpretação um pouco forçada? Deixa aqui os seus comentários. E o que falta acontecer para termos certeza que esse conflito é o cumprimento final, é a fase 2 da profecia de Daniel 8? O que vem por aí? Se for realmente o fim dos tempos, pessoal, se realmente nos nossos dias nós veremos com nossos próprios olhos o cumprimento dessa profecia na sua fase 2, vem por aí a derrota do carneiro. Mas, por outro lado, quem o ataca também vai ficar por pouco tempo no poder, porque a profecia diz que o bode terá o seu chifre quebrado, e depois disso haverá uma reestruturação, uma divisão do império do bode. Então nós veremos no futuro 4 potências se levantando com grande poder na terra. E de uma dessas 4 potências surgirá uma autoridade que será um tirano. A Bíblia o chama de pequeno chifre, e ele irá comandar uma terrível perseguição religiosa contra o povo que crê em Deus, convergindo com outras profecias também que chamam esse homem de o anticristo, que é mencionado no livro do Apocalipse. E o apóstolo Paulo também escreveu em 2 a Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 8, dizendo assim: então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Ou seja, assim como Israel se libertou da dominação grega na revolta dos Macabeus, e Antíoco Epifânio foi morto sem que eles precisassem sujar as suas mãos, mas Deus fez recair sobre ele uma terrível doença, Deus fortalecerá Israel novamente, de acordo com a profecia. Um outro profeta chamado Zacarias escreveu no seu livro, no capítulo 9, versículo 13, aquilo que Deus disse a ele. E Deus disse assim: levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Ou seja, Deus fez e fará de novo Israel lutar pela sua liberdade, pelo seu direito de existir no mundo. E no final, Deus dará a vitória ao seu povo, não pela força do braço de Israel, mas pelo poder de Cristo que retornará. Mas, apesar das coincidências entre essa guerra atual e a profecia serem impressionantes, essas interpretações permanecem no campo das probabilidades. Ainda é muito cedo para dizermos que tudo vai acontecer novamente durante essa guerra que nós estamos acompanhando. Somente Deus sabe o dia e a hora do cumprimento exato da segunda fase da profecia do carneiro e do bode. E mais importante do que decifrar esses enigmas é entender que o maior propósito de nós estarmos realizando essas análises é termos um despertamento espiritual e crer que a Bíblia é a verdade e que o nosso foco principal deve ser viver de uma forma correta diante de Deus, mantendo sempre a esperança de que o retorno de Cristo representa a verdadeira solução para todos os conflitos da humanidade. E eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigada por você ter me ouvido até o final, e eu te encontro no próximo vídeo falando mais a respeito das profecias para o tempo do fim. Que Deus te abençoe e até a próxima.